Olá, pessoal. Nós estamos aqui junto com a GBUX, que é uma parceira nossa. Nós firmamos um contrato aqui de seguro de vida, né? E nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que o sindicalizado possa vir a ter aí com relação ao seguro de vida da GBUX. Ok. Caro colega, primeiramente quero agradecer a Tati. A Tati foi em busca de seguros de vida para os colegas policiais da ativa e os colegas policiais aposentados. E encontrou no GBUX uma parceria bem adequada às nossas necessidades como policiais. Então, para sanar as dúvidas que nós temos de como funciona o seguro de vida, a gente veio pessoalmente aqui no GBUX para conversar com os colegas do GBUX e também a consultoria do Vale, que vai fazer o contato com os colegas para ofertar o seguro e sanar as dúvidas que tiverem. Primeiramente, eu quero agradecer aqui, então, ao Alcides, da consultoria do Vale, ao Coronel Alessandro, né, a Estela e o Rogério, que é o gerente nacional do GBUX, que prontamente nos atendeu e gentilmente explicou as condições de como vai funcionar o sistema. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, a gente aqui do GBUX queria saudar o sindicato, Leandro, Tatiana, e o nosso corretor, Alcides, da consultoria do Vale, e os associados que estão aqui nos escutando nesse momento. É com grande satisfação que o GBUX está aqui e parabeniza vocês para essa parceria com o GBUX, que aqui nós estamos entregando para vocês 112 anos de tradição, 112 anos de solidez e garantia para os associados do sindicato. O GBUX, então, dentro dessa sua trajetória, ele buscou se aprimorar, buscou trazer produtos que tragam a tranquilidade para a família do policial. Então, é isso que o GBUX quer, é trazer essa tranquilidade. Uma outra questão que é importante ressaltar, né, para vocês e para os associados, é que o GBUX é uma empresa sem fins lucrativos. Então, tudo que ela busca é para os seus associados. Tanto que a gente diz aqui, a gente não tem cliente, a gente tem associado. Então, isso é importante, eu acho que para que os sindicalizados, os seus associados, entendam que essa parceria vai ser muito saudável para todo mundo. Então, aqui eu estou trazendo aqui a nossa equipe comercial de Porto Alegre, que é quem vai estar dando toda a assessoria e trazendo todos os benefícios dos nossos produtos para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Bom, uma das primeiras questões que eu percebi quando eu fiz a cotação dos seguros foi a questão da dificuldade de seguradoras que pudessem cobrir o policial, por ser uma atividade de risco, né, por ser uma atividade que poucas seguradoras aceitam fazer essa cobertura. E também a outra coisa que eu percebi é que algumas seguradoras até aceitavam fazer a cotação para os policiais, porém, na hora de aparecer o contrato ali, não aparecia que cobriria acidente, né, morte ou invalidez em serviço. E isso é uma das coisas que nos preocupa bastante, é a cobertura ao policial em caso de acidente em serviço, né, morte em serviço. Como é que vocês colocariam aí para os nossos colegas a questão da GBUX? Eu perguntaria para o Coronel Alessandro, né, como é que fica essa questão aí do acidente, né, com invalidez ou morte em serviço? Bom, Tatiana, o Leandro, os sindicalizados, é importante a gente lembrar que o GBUX ele é uma empresa militar. A origem dele é de militares, foi criada por militares, e depois os nossos produtos, né, sempre foram voltados para a segurança da profissão do militar. E depois nós estendemos também para os policiais, e obviamente enquadrando agora os sindicalizados aí da Polícia Rodoviária Federal. O nosso produto ele é justamente para isso aí, para o risco que o policial, o militar em geral, ele corre na sua profissão, considerada uma profissão de risco. Então, nós temos essa cobertura, tanto o nosso produto principal, que é o pecúlio, né, que
ele é um risco, cobre qualquer tipo de morte, quanto também a morte acidental, que no caso da profissão do policial, ele poderá se envolver em algum incidente que leve ao óbito na sua profissão. Então, no caso da morte acidental, também ele estará coberto. Então, o nosso pecúlio, que é uma morte de qualquer causa, e mais também a questão da morte acidental envolvendo a profissão do policial. Muito bem. Outra coisa que me chamou a atenção nas cotações e quando lia os contratos das seguradoras é que algumas seguradoras deixavam bem claro que aos 70 anos de idade elas iriam excluir a pessoa que fez o seguro por vontade da seguradora, né? Não do segurado. Então, isso me preocupou bastante, porque às vezes o colega paga a vida inteira um seguro e aí quando talvez ele vá mais precisar, a seguradora, por vontade dela, vai excluir o segurado. Então, Estela, eu gostaria que tu explicasse para a gente essa questão aí da diferença da GBUX, que nos chamou bastante atenção aí nesse sentido. A partir do momento, tá, que o cliente passa a ser sócio associado do GBUX, ele recebe uma matrícula de sócio. E essa contratação é vitalícia. Né? Nós, do GBUX, nós não podemos cancelar o pecúlio. O pecúlio é um produto vitalício. Então, Tati, respondendo a tua pergunta, independentemente da idade, né? Nós temos alguns exemplos aqui na Alcides. Independente da idade, tá? Ele vai ter cobertura. Nós, do GBUX, não cancelamos o pecúlio. Inclusive, né, Estela, fazendo um complemento aí da tua colocação, a minha mãe possuía GBUX, meu pai era militar do Exército, e ela veio a faltar com 82 anos e teve essa cobertura, recebido nós, os beneficiários, mesmo com a idade que ela possuía. E o mais importante ainda, hoje na nossa carteira da Consultoria do Vale, nós possuímos um segurado, né, um cliente do GBUX com 102 anos. Então isso vem mostrar a seriedade do que nós estamos falando, a credibilidade e quanto o contrato realmente, na prática, realmente possui essa cláusula. Só complementando, fazendo um pequeno resumo, né? A gente tem a idade para entrar, mas não tem idade para sair. Então, essa é a principal questão do nosso produto, quando a Estela fala do vitalício, né? Nós temos as idades, né, que conforme a idade vai ocorrer a contratação, mas não tem fim. Então, ou seja, enquanto ele estiver pagando, vai ter a sua cobertura. O Rogério falou na questão da idade, né, para entrar. E muitos colegas têm dúvidas, qual é a idade que eu posso entrar, adquirir, me associar no GBUX, né? O colega que é da ativa, né, ele está atuando, e o colega que é aposentado ou a colega pensionista, com qual idade eles podem, até que idade eles podem adentrar no plano? No produto, tá, força ativa, que são para os policiais da ativa, o ingresso pode ser até 65 anos, tá? Mas nós temos o produto Vida Longa Básico, que a entrada pode ser até os 80 anos. E, presidente Leandro, tem um detalhe bem importante do Vida Longa Básico, tá? Nós não pedimos declaração pessoal de saúde. Nós não questionamos nada a respeito da saúde. Então, neste produto, até 80 anos, sem declaração pessoal de saúde. Uma outra dúvida que colocaram para a gente é a questão da carência, que muitas vezes é exigido um prazo significativo de carência, né? E a gente basicamente temos, no acordo que nós temos, são basicamente dois planos, um para os colegas da ativa, né, e o outro para os colegas que são veteranos. Qual é o prazo de carência desse produto? Bom, nós temos dois tipos de produtos, né? Eu vou falar especificamente para os policiais da ativa, né, que é o chamado Força Ativa, e a Estela vai explicar um pouco do básico, da vida longa básica. O Força Ativa, ele tem algumas características. Ele é o pecúlio, né? E esse pecúlio ele cobre, ele é vitalício, as características dele, ele cobre o exercício da profissão do policial, tá? E ele não tem carência. O que é não ter carência? É no momento da contratação
nós já estamos 100% cobertos do valor do seguro que nós contratamos. Tá? Então, naquele dia, se acontecer alguma coisa no dia seguinte, ou após a assinatura do contrato, ele está coberto 100% do valor que ele contratou. Coronel Alessandro, só para tentar deixar o mais claro possível para os nossos colegas, se porventura hoje o colega contratar esse seguro, hoje ele fez o contrato, né, ele não pagou ainda a primeira parcela, mas por um infortúnio da natureza acontece um acidente de trânsito, em serviço, ele está atuando em serviço, se envolve num tiroteio, numa ocorrência, ele vem a faltar. O beneficiário do seguro vai receber ou não? Sim, no momento da contratação, ele já está valendo. Então, ou seja, naquele dia, no dia seguinte, uma semana depois, seja quanto tempo for, ele estará coberto com o valor exato que ele contratou, 100% daquele valor. Tá bem? Perfeito. Eu vou colocar mais um item ainda que eu tenho uma dúvida grande, pode surgir, com relação ao beneficiário, né? Isso tem que ser o pai, a mãe, o filho, pode ser uma pessoa só, pode ser mais de alguma pessoa. Como é que funciona? Quem é o beneficiário? Eu sei que eu estou atropelando, tem outra pergunta dos colegas aposentados, mas só uma dúvida. Só esclarecendo em relação ao beneficiário, o associado pode escolher qualquer pessoa como beneficiário. Semana passada eu atendi uma associada que deixou a vizinha como beneficiária, porque é uma pessoa que ela confia. Então, qualquer pessoa pode ser a beneficiária. O associado que decide, tá, presidente Leandro? Vou lhe dar outro exemplo. Eu atendi uma associada que tinha 3 filhos, e ela disse para mim, Estela, eu tenho 2 filhos que já estão empregados, já estão com uma condição financeira, eu quero deixar para minha filha menor caçula, 100% para ela, foi uma opção dela, está declarado na proposta, aquele benefício todinho que ela contratou vai todo para essa filha que ela optou. Ela vai dizer a pessoa, o associado vai dizer à pessoa para quem gostaria de deixar o benefício, para quem ela gostaria de proteger. A gente gosta muito de usar esse termo proteção. Quem que tu deseja proteger? A pessoa, o associado escolhe a pessoa, presidente. Nós temos... Só complementando, né, eu acho que é importante também deixar para os nossos associados, né, que essa questão do beneficiário, ele pode alterar o momento que ele quiser, tá? Ele vai procurar a nossa consultoria ali, a consultoria do Vale, do Alcides, né? E ele pode alterar. E claro, hoje pode ter uma opção e depois ele quis mudar. Isso é plausível, procurando a consultoria, vai registrar isso dentro da seguradora e a gente procede com a alteração. Ainda, presidente, complementando, ele pode não querer declarar. Eu não quero declarar, eu não desejo declarar. Essa indenização vai para o herdeiro legal. Só que aí a análise do sinistro depois demora mais um pouquinho, porque tem que haver a definição de quem são os herdeiros legais. Né? No caso, a gente sempre pede, né, Alessandro, que as pessoas indiquem o beneficiário, que facilita na hora da indenização. Depois eu vou perguntar esse prazo, né? Mas falando um pouquinho agora do Vida Longa, né, que é para os aposentados, e esse diferencial de não pedir a declaração de saúde. Porque a gente sabe que depois de uma certa idade, né, a gente sempre vai ter uma coisinha ou outra, né, uma diabetes, uma pressão alta, né. Então, o aposentado que ele quiser contratar o Vida Longa, ele não vai precisar declarar nada, vai simplesmente contratar e não precisa dizer se ele tem algum problema de saúde, nada, como é que funciona? Exatamente, Tati. No momento que o time do Alcides for ajudar no preenchimento da proposta, não existe pergunta alguma no Vida Longa Básico sobre o estado de saúde. Não existe nenhuma pergunta. Então, isso a gente comenta que ele é isento de qualquer tipo de declaração, porque não consta aonde ele informar, a gente não questiona. No momento que a gente pede os dados do futuro associado, a gente não questiona nada sobre a saúde.
Eu acho importante também, Estela, a gente acabou falando um pouquinho sobre a carência do produto força ativa, né, e não falamos sobre a questão da carência em relação à vida longa, que seria diferente, porque são produtos também diferentes nesse aspecto, né? Se tu pudesse complementar, eu te agradeceria. Exato. Nós chamamos no Vida Longa Básico de pagamento progressivo da indenização, tá? Então, até 2 anos na Alcides, a gente vai progressivamente ali, a cada 6 meses, aumentando o percentual de indenização. Isso nos preserva um pouco, como GBUX, por quê? Eu não faço nenhum questionamento sobre o estado de saúde. A pessoa pode estar naquele momento da contratação com algum problema de saúde e a gente não vai ter como saber. Esse pagamento progressivo da indenização, Alcides, nos preserva um pouquinho tecnicamente, para que a gente possa aí ter fôlego financeiro, né, de manter o GBUX no patamar que está. Inclusive, associados, eu quero fazer uma colocação. A Construir do Vale agora, quando teve a busca do sindicato, através da Tatiana e do Leandro, para buscar um produto no mercado em relação ao seguro de vida, o grande diferencial desse produto é a aceitação de idade. Porque hoje, quando a gente vai ao mercado buscar um tipo de seguro de vida, né, que nós estamos aqui colocando, 99% das seguradoras limitam até 65 anos a idade. Então, isto eu quero ratificar que é um grande diferencial nesta parceria que a gente está hoje fechando com o GBUX. Perfeito. Outra questão bem importante que a gente viu como um diferencial positivo da GBUX foi a questão do tempo para o pagamento do benefício, né, que poderia ser até 8 dias, né, ou em torno de 8 dias após a apresentação da documentação. Né? Como é que funcionaria isso, Estela? Isso mesmo, Tati. Nós temos um prazo legal de até 30 dias para pagamento após a entrega de toda a documentação. Só que nós, aqui no GBUX, a gente faz questão de acelerar esse prazo. Então, a nossa média de dias em pagamento são 8 dias. Né? Normalmente, a gente paga em até 8 dias após a entrega da documentação. E pode acontecer, Tati, desse associado ter 3 beneficiários. Um correu e entregou a documentação, ele vai receber primeiro. Depois, no tempo de cada um. Entregou a documentação, em até 8 dias a gente procura indenizar o beneficiário. E essa é uma questão bem importante, que eu acho que até a Estela vai falar por experiência, né, que ela estava comentando anteriormente, que às vezes o policial ele tem bens, né? Ele tem um veículo, ele tem casa, ele tem casa na praia, mas muitas vezes esses veículos, esses bens, eles vão para inventário, né? Então, não sei se tu gostaria de colocar, Estela, essa questão. Uma das objeções que a gente enfrenta na Alcides, não, mas para que eu vou contratar o seguro se eu tenho bens, né? Se eu tenho patrimônio? E aí a gente sempre comenta, todo o patrimônio no momento do óbito vai para inventário. Né? E, às vezes, a família precisa de liquidez para poder pagar o inventário, que gira em torno de 10% dos bens na Alcides. E, nesse momento, o seguro que é pago imediatamente vai ajudar essa família, tanto para pagar o inventário, como para se manter, para pagar as despesas diárias imediatas, né? Que nós temos ali todos os dias as nossas despesas imediatas, mercado, farmácia, que a vida tem que seguir. Né? Então, por isso que a gente sempre enfrenta essa objeção na Alcides, dizendo que, na hora do óbito, muitas vezes do mantenedor da família, né, o seguro salva aquela família. Né? Não em termos emocionais. Em termos emocionais não tem como ter uma recuperação imediata, mas em termos financeiros auxilia muito. Né? É menos um problema para a família poder se manter, se reestruturar, até que aquele período de luto passe, né? E a outra questão também, pessoal, que achei um diferencial muito interessante do GBUX é a assistência funeral, que também está incluída no valor. Não sei se tu podia falar um pouquinho, Alcides. Pessoal, essa cobertura, na verdade, tanto na força ativa quanto no outro produto, do Vida Longa, nós estamos estendendo aos familiares, não somente para o titular, no caso, o policial rodoviário federal, seja ele ativo, inativo ou aposentado.
Então é importante que o cônjuge tenha cobertura para essa especialidade, para essa cobertura, os filhos até 24 anos cursando faculdade e filhos que têm um problema, né, de algum tipo de uma doença grave nesse aspecto psicológico, mental, enfim, é vitalício também. Então, isso é um grande diferencial. E outra situação importante, este benefício que está sendo contratado, ele poderá ser usado também para cremação, né? Então, isso hoje é muito importante. Quantas pessoas hoje e já passaram por uma situação que, inclusive, eu tenho na minha própria experiência de vida. O meu pai hoje foi enterrado num cemitério aqui em Porto Alegre, eu tenho uma taxa que eu tenho que pagar mensalmente, eu tenho um compromisso nesse aspecto. Hoje, já minha mãe, nós tomamos uma decisão e fizemos uma cremação, né? Afinal de contas, depois que nós faltamos, né, o que fica é dentro do coração uma lembrança, os valores que são passados para nós. Então, eu acho muito importante frisar, né, que essa cobertura é fundamental e de extrema importância. E Tati, só complementando, nós aqui na nossa unidade de Porto Alegre, nós recebemos muitas pessoas que querem contratar o assistência funeral, porque elas têm a preocupação, eu não quero deixar nenhum trabalho para minha família, eu quero... Porque a gente sabe muito bem, na Alcides, que quando tu vai contratar um funeral de forma particular, é um valor. E quando é feito via assistência, via o GBOX, a pessoa tem toda a tranquilidade de que eles vão fazer tudo, que a assistência vai providenciar tudo, a família, naquele momento ali, não vai precisar se preocupar com nada. Perfeito. E assim, pessoal, no caso de vocês se interessarem mais por esse produto, né, nós já estamos encerrando aqui essa nossa reunião aqui, esse nosso encontro para tirar dúvidas. Nós colocamos no folder o contato do Alcides, da consultoria do Vale. Não sei se você quer falar a respeito, Alcides. Bom, sindicalizados, né? Na verdade, vocês vão ter um material todo feito em parceria com o GBUX, consultoria do Vale, com a aprovação do sindicato, onde nesses materiais vocês vão ter o contato da Annelise. Ela é uma pessoa que vai estar à disposição de vocês no horário comercial para tirar dúvidas. Através dela, vocês vão poder pedir qualquer tipo de esclarecimento maior em relação a cada produto ofertado. E o principal, através dela, vocês vão fazer, inclusive, o fechamento deste produto, né? Que foi tanto colocado aqui com tanta importância, né, e clareza, que o PRF na ativa não tem carência. Então, este profissional, esse militar, esse sindicalizado, quando ele fizer o seguro, ele já terá cobertura imediata. Então, quem fechará esse seguro com você será a consultoria do Vale. E o Rogério colocou muito bem também hoje para nós aqui, que nós temos todo o apoio do GBUX. Nada impede que algum dos policiais rodoviários federais venha até o GBUX e faça também aqui este processo. Então, é importante que vocês tenham todos o apoio dessa estrutura que hoje está se encontrando aqui, nesse bate-papo. Na verdade, o que nós queremos é esclarecer a vocês o máximo possível deste benefício que está sendo levado à categoria de vocês. Perfeito. Isso é bem importante, né, pessoal? A gente ter pessoas para poder conversar, né? A gente não tem aquele telemarketing de robô que pede para discar 1 ou 2 e fala só com o robô, né? Aqui nós temos realmente as pessoas que vão nos atender, tem um escritório, nós conhecemos aqui bem interessante para atender pessoalmente cada um. Bom, com isso acho que nós encerramos, né? Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder fazer esse esclarecimento, né? E passo aqui para o presidente Leandro para as considerações finais. Ok. Pessoal, caros colegas, essa busca por esse serviço a cada um de vocês foi um trabalho da Tati, que buscou e encontrou essa parceria, uma parceria que nós gostaríamos de manter e queremos manter por um longo tempo. Entendemos que é uma parceria séria, profícua, com uma experiência centenária e que, com certeza, dará um resultado adequado. Nós fizemos questão de visitar a instituição, o GBUX, fizemos questão de analisar os contratos dos planos um por um, para verificar se haveria segurança jurídica para os colegas que quiserem contratar, e temos a certeza, a segurança que fizemos uma excelente parceria. E por isso quero agradecer aqui
ao Rogério, o gerente nacional do GBUX, a Estela, do comercial, e o Coronel Alessandro, também aqui do GBUX, e o Alcides, da consultoria do Vale. Aqueles colegas que ficarem na dúvida, caso sejam contatados, o contato do sindicato está aberto para sanar qualquer dúvida. Fizeram contato comigo, não tenho certeza. Nos acione, que a gente vai sanar a qualquer dúvida nesse sentido aí. Nosso muito obrigado, e eu passo a palavra ao Rogério nesse momento. Obrigado, presidente, Leandro, associados do sindicato. Então, só para encerrar mesmo, do GBUX, nós estamos muito felizes com essa parceria. Temos certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso, porque o objetivo é o mesmo, né? Que é levar benefícios e levar tranquilidade para a família do policial. E junto com a consultoria do Alcides, né? Porque isso é um ponto também importante, né? Todos os contratos sempre são feitos junto com a consultoria, porque nós precisamos ter um corretor, nós precisamos ter uma consultoria aí na ponta, intermediando e fazendo essa ponte, né, que é isso que é importante, é a entidade junto com a seguradora. Então, para nós estamos muito felizes. Aqui tivemos uma pequena amostra, né, do que a gente pôde tirar de dúvidas, né, e estamos com toda a nossa equipe aqui à disposição. Muito obrigado.